Existe uma voz na sua cabeça que está destruindo a sua vida. Não é pessimismo, não é ansiedade. É algo muito mais específico e muito mais traiçoeiro. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que é e, mais importante, como silenciá-la de vez. Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém te fez antes. Quantas vezes você já se disse, amanhã eu começo? Não é uma crítica. Eu também disse, muito. E por muito tempo eu achei que era questão de força de vontade, de disciplina, de acordar mais cedo ou de encontrar a motivação certa. Mas a verdade é diferente. Você não está falhando porque é fraco. Você está falhando porque está lutando com a ferramenta errada. Pensa comigo. Quando você evita uma tarefa importante, o que você sente exatamente antes de evitar? É um desconforto, uma resistência vaga, como se o seu corpo dissesse não agora. E aí, você cede. Vai para o celular, vai comer algo, vai fazer outra coisa mais urgente. Isso tem um nome. Os psicólogos chamam de regulação emocional disfuncional. Mas vou te explicar de um jeito que vai grudar na sua cabeça. O seu cérebro é um protetor que não sabe o que proteger. Ele foi programado durante milhares de anos para te salvar do desconforto, dor física, fome, frio. Tudo isso era ameaça real. Mas hoje o seu cérebro usa o mesmo sistema para te proteger de mandar um e-mail difícil, de abrir a planilha, de começar um projeto novo. E a voz que aparece dizendo, faz isso depois, não é preguiça. É o teu sistema de sobrevivência rodando um código antigo num mundo completamente diferente. Agora que você entende isso, a luta muda completamente. Não é mais força de vontade contra fraqueza, é inteligência contra instinto. E existe um método específico para vencer esse instinto, sem precisar virar outra pessoa. Vou te mostrar em detalhes logo. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa que vai mudar como você enxerga tempo e progresso. Sabe o que separa as pessoas que realmente mudam das que ficam no ciclo de recomeço toda segunda-feira? Não é talento, não é sorte, não é nem esforço no sentido clássico. É a direção do foco. A maioria das pessoas foca no destino, foca no resultado final. Emagrecer 15 quilos, ter 10 mil por mês, dominar um idioma. E o problema com esse foco não é que o sonho é grande demais. É que o sonho está longe demais para motivar você hoje. Tenta lembrar. Quantas vezes você planejou algo épico, se animou demais e 3 dias depois já estava esquecido? A empolgação evaporou porque o objetivo estava no futuro e o seu cérebro vive no presente. Aqui está o segredo que quem produz resultado consistente sabe. Eles não amam os objetivos, eles se apaixonaram pelo sistema. Um corredor de elite não pensa, eu preciso correr 42 quilômetros. Ele pensa, eu corro todo dia cedo. Isso sou eu. Não é meta, é identidade. E identidade não precisa de motivação, ela só precisa de consistência. Agora, como você constrói isso na prática? Você vai parar de definir o que quer alcançar e vai começar a definir quem você está se tornando. Ao invés de eu quero ser disciplinado, você se pergunta, o que uma pessoa disciplinada faz hoje? E faz isso, um dia, depois outro. Cada ação não é uma tentativa de atingir um objetivo, é uma prova de quem você é. Cada vez que você age de acordo com essa identidade, o seu cérebro registra, é isso que pessoas como eu fazem. A identidade se reforça, o sistema se torna automático. Pensa numa coisa que você admira em alguém que conhece, uma pessoa que é consistente, que entrega, que parece ter controle da vida. Provavelmente você olha para ela e pensa, ela tem uma força que eu não tenho. Mas aposto que não. Aposto que ela só construiu um sistema tão sólido que a consistência virou o caminho de menor resistência. Não é força, é estrutura. E você pode construir a mesma coisa. Eu vou te mostrar exatamente como. Mas antes, e isso é importante,
preciso te contar sobre o erro que destrói 90% das tentativas antes mesmo de começarem. É sutil, parece razoável e provavelmente você está cometendo agora. O erro é simples de nomear, difícil de parar de cometer. Você está tentando mudar demais ao mesmo tempo. E o pior, você faz isso com as melhores intenções. Porque quando a motivação chega, num domingo à noite, depois de um vídeo inspirador, depois de uma conversa que te sacudiu, ela chega em dose alta e você planeja alto. Semana que vem, acordo às 5 horas, treino 1 hora, estudo 2 horas, sem redes sociais antes do almoço, leio 30 páginas por dia. 3 dias depois, você está exausto, atrasado e mais frustrado do que antes. Aqui está o que a neurociência diz sobre isso. O cérebro resiste à mudança de comportamento proporcional ao tamanho da mudança. Mudança pequena, resistência pequena. Mudança enorme, o cérebro trata como ameaça de sobrevivência e ativa todos os sistemas de defesa. Então, paradoxalmente, quem tenta mudar mais rápido, muda mais devagar. A solução não é ambição menor, é estratégia melhor. Você começa com uma ação tão pequena que o cérebro não consiga resistir. Não treinar todo dia, mas colocar o tênis. Não estudar 2 horas, mas abrir o material e ler um parágrafo. Não escrever um livro, mas uma frase por dia. Isso parece ridículo, é exatamente essa sensação que você precisa ter. Porque quando a ação é pequena demais para parecer importante, o cérebro não resiste, você faz. E depois de fazer, a maioria das pessoas continua, porque o maior obstáculo é sempre começar. Essa técnica tem nome. Os pesquisadores chamam de Implementation Intentions e Behavioral Minimums. Mas você pode chamar de o truque de enganar o seu próprio sabotador interno. Se isso faz sentido para você, e aposto que faz, considera compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Não como favor, como gesto. Às vezes, a pessoa certa, na hora certa, muda um caminho inteiro. Agora eu vou montar o sistema na sua frente. Simples. Sem app, sem assinatura, sem setup complicado. Passo 1. Define uma identidade, não uma meta. Ao invés de "eu quero ser produtivo", escreve "eu sou alguém que honra os compromissos que faz consigo mesmo". Essa frase vai no espelho, na tela do celular, no caderno, em algum lugar que você vê todo dia. Passo 2. Crie seu mínimo irrecusável. Para cada área que você quer transformar, saúde, trabalho, conhecimento, defina uma ação tão pequena que seria vergonhoso não fazer. Não o ideal, o mínimo. A barra mais baixa que você consegue imaginar. Essa é a sua âncora. Exemplos: 5 minutos de movimento, uma página lida, uma tarefa marcada como feita. Passo 3. Construa o rastro de evidências. Pega um caderno qualquer. Cada dia que você fez o mínimo, marca um X. O objetivo não é a perfeição, é não quebrar a corrente por mais tempo do que o possível. Quando quebrar, porque vai quebrar, o único objetivo é retomar no dia seguinte, não compensar. Isso é importante, sem compensação. Errar um dia não significa fazer dobrado no próximo, significa recomeçar normal. Porque compensar é o que transforma um deslize em colapso. Passo 4. Expanda quando o mínimo se tornar automático, não antes. Quando você perceber que está fazendo o mínimo sem pensar, sem resistência, sem precisar de decisão, aí você sobe a barra um pouco, não muito, um pouco. É assim que comportamentos viram identidade, não por força, por repetição tão frequente que o cérebro para de questionar. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você não vai acordar um dia e ser uma pessoa diferente. Vai acordar um dia e perceber que já é. E vai olhar para trás, para o rastro de X's naquele caderno e entender que cada um deles foi uma pequena escolha pelo tipo de pessoa que você decidiu ser. Não foi força de vontade, foi sistema, foi estrutura, foi um dia após o outro. Mas existe uma última peça que a maioria das pessoas ignora, e sem ela, mesmo o melhor sistema quebra nos momentos mais difíceis. Fica mais um minuto. Tem uma coisa que eu aprendi da forma mais difícil. Sistema sem porquê é casca sem fruta.
Você pode ter o caderno, os x's, o mínimo irrecusável, a identidade bem definida e ainda assim parar. Porque nos dias realmente difíceis, quando você está cansado, quando deu algo errado, quando o mundo não cooperou, o que te move não é estrutura, é significado. E aqui está a pergunta que transforma tudo. Por que isso importa para você de verdade? Não a versão bonita, não a que você coloca no LinkedIn. A versão real, a que você sentiria no estômago se soubesse que vai morrer sem ter vivido. Pode ser liberdade, pode ser provar algo para você mesmo, pode ser dar uma vida diferente para sua família, pode ser simplesmente não desperdiçar o que você sabe que é capaz. Escreve isso, não guarda na cabeça, escreve uma frase e coloca perto do seu mínimo irrecusável. Porque nos dias em que o sistema vai parecer bobagem, essa frase vai ser o único fio que te mantém. Todo mundo que construiu algo consistente tem esse fio. Você só não vê porque eles não falam muito sobre ele, mas ele existe. E para você funcionar, precisa existir também. Se você quer continuar esse trabalho de entender como seu cérebro funciona e usar isso a seu favor, se inscreve no canal. Eu lanço conteúdo toda semana exatamente sobre isso, como funciona a mente e como usar essa informação para mudar de verdade. Não tem fórmula mágica aqui, mas tem o que funciona. Deixa eu terminar com uma verdade que eu gostaria que alguém tivesse me dito anos atrás. Você não vai mudar quando você tiver vontade suficiente. Você vai mudar quando construir um ambiente onde não mudar vai parecer estranho. O problema nunca foi você, foi a ausência de estrutura. E estrutura se constrói. Um tijolo por vez, um X por dia, uma pequena ação que é prova de quem você está se tornando. Começa hoje, não amanhã, não segunda, não depois da viagem, não quando as coisas se acomodarem. Hoje, com o menor passo possível, com o mínimo irrecusável, com uma frase que lembre por que isso importa. E um ano a partir de agora, quando você olhar para trás, você vai entender que a virada não aconteceu num momento épico. Aconteceu num dia comum, quando você decidiu fazer uma coisa pequena, mesmo sem vontade. Se esse vídeo plantou algo em você, uma ideia, uma perspectiva, uma faísca, deixa o like. Não porque os números importam, porque é a sua forma de dizer que vale a pena continuar esse trabalho. E para mim, isso importa de verdade. No próximo vídeo, eu vou entrar num tema que é o lado sombrio de tudo isso. O que acontece quando o seu sistema funciona bem, mas você ainda sabota no último minuto? Por que isso acontece e o que fazer? Aparece lá.